O recorte da exposição Arquivos Pessoais de Interesse Público, ele veio de uma vontade de falar sobre o acervo da Fundação de uma maneira simples, direta, para quem não conhecesse esse acervo. A ideia era apresentar para uma pessoa que não conhecesse o que o acervo da Fundação tinha de melhor. A exposição mostra um apanhado de documentos de 6 titulares do arquivo de Fernando Henrique Cardoso, que é o mais volumoso, o de Ruth, Leônidas e Joaquim Inácio Cardoso, respectivamente pai e avô de Fernando Henrique, além de Sérgio Mota, que foi ministro das Comunicações no primeiro mandato de Fernando Henrique, e de Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação nos 2 mandatos. O móvel dessa exposição é um pouco mostrar esses acervos que vêm sendo tratados e vêm sendo colocados na internet para consulta pública. Essa exposição foi feita no trabalho de co-curadoria com todos os documentalistas que tratam tecnicamente do ponto de vista arquivístico dos documentos, que foi bastante rico. O modelo que nós escolhemos para trabalhar o desenvolvimento dessa exposição foi uma série de oficinas em que coletivamente a gente avançaria os passos para a construção dessa narrativa. Uma primeira oficina, ela tratou de olhar para referências de exposições que traziam também documentos variados. Então a gente olhou a forma como eles foram expostos nessas exposições, os textos como eles eram trabalhados, nós vimos também suportes diferentes que foram usados para mostrar documentos. Experimentamos um pouco imaginar o que funcionaria melhor para o nosso contexto. Na segunda oficina, as pessoas trouxeram documentos selecionados, né? Então, assim, o resultado das pesquisas a que as pessoas se dedicaram já foram trazidos. E na terceira, a gente ficou trabalhando no grupo, o que fazia mais sentido, como a gente poderia agrupar alguns documentos, enfim. As pessoas também trabalharam individualmente, trocando em pequenos grupos, e o trabalho foi progredindo e chegando aí à seleção final e aos textos finais. A equipe se apropriou muito da documentação e se apropriou de uma outra forma, porque eu acho que uma coisa é você fazer um tratamento técnico e outra é você pensar em como aquele documento vai ser usado, como ele vai ser visto. Eu acho que isso desperta para essa função que o documentalista tem, de encurtar o caminho entre o documento e o pesquisador, o curioso, o cidadão. Para compor a exposição do Sérgio Mota, que foi ministro das Comunicações do primeiro mandato do Fernando Henrique e também esteve à frente do processo de privatização das telecomunicações, eu escolhi uma notícia de março de 1995, onde se discutia qual seria o destino da então desconhecida internet, se ela ficaria ou não restrita ao âmbito acadêmico. Pode parecer estranho nos dias de hoje a gente falar sobre isso, mas a gente tem que lembrar que em 1995 a maioria dos lares brasileiros ainda não tinha sequer um telefone fixo. Para mim, o desafio maior foi encontrar um bom documento textual do Fernando Henrique. Tive que pesquisar bastante na base de dados, até que eu me deparei com esse documento aqui. Trata-se de apontamentos de uma reunião acontecida em setembro de 1994, quando da implantação do Plano Real. Então aqui tem anotações da equipe econômica do governo Itamar Franco. E a pauta crucial dessa reunião era fazer uma lista de providências para manter a inflação abaixo de 2% até o final do ano. A fonte primária ela é muito rica, ela é muito interessante e essa exposição, então, dá uma ideia de como que você se aproxima disso e os vários interesses que cada documento tem. Quem diria que na Fundação FHC estariam documentos relacionados às revoltas tenentistas ou ao fim do Império, por exemplo? São documentos que informam sobre a democracia, sobre os contextos políticos, contextos sociais. São muitos os elementos que podem ser extraídos aí da leitura desses documentos, desde que boas perguntas sejam feitas a eles. Então, o que nós pretendemos aqui nessa exposição é um pouco isso, inspirar perguntas que esses documentos possam responder de alguma forma.